Quando falamos de educação inclusiva, estamos falando de quebrar barreiras, de entender que cada criança tem seu tempo, seu ritmo e sua própria forma de interagir com o mundo. E hoje a gente vai falar sobre como a escola deve se preparar para receber, acolher e potencializar absolutamente todos os alunos. Dessa forma, recebemos a Ana Paula Mangili. Ela é professora há mais de 20 anos, com atuação nas redes públicas e privadas. E Ana Paula tem uma abordagem incrível. É especialista em educação especial, com ênfase no transtorno do espectro autista, e atua diretamente como professora de apoio e acompanhando a inclusão. Além disso, ela foi vencedora do prêmio Paulo Freire, com um projeto maravilhoso sobre o protagonismo de estudantes com deficiência. Ana Paula, que honra ter você aqui para falarmos de uma pauta tão especial. Muito obrigada pela sua participação, é um prazer. Ô Ju, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade desse espaço, desse diálogo, dessa troca, dessa construção de olhares referente à educação inclusiva. Agradeço muito o convite. Ai, Ana, que bom, que bom. A gente está muito feliz mesmo. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo com muito conhecimento, né? Que nos falta e um tema tão importante. Com certeza. Ana, vamos começar ali, bem do comecinho mesmo, né? Quando a gente fala de educação inclusiva dentro do ambiente escolar, do que realmente nós estamos falando, né? Para as escolas, para os professores, pais, para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Ju, quando a gente vai falar de educação inclusiva, nós vamos falar de inclusão. E quando nós falamos de inclusão, educação inclusiva, nós estamos falando de todos. Essa inclusão, ela aborda a todos, aborda todas as pessoas, todos os bebês, crianças, estudantes. E é muito além somente da matrícula. Então, vamos pensar que ultrapassa a matrícula. A família vai chegar, vai fazer a matrícula do seu filho na secretaria, e esse é o acesso. E não basta o acesso, nós precisamos criar acessibilidades. Nós precisamos criar condições diante daquela especificidade e necessidade daquele bebê, daquela criança e daquele estudante. Então, a gente vai pensar em pontos principais, que são planejamento, que nós vamos pensar nos recursos, quais são os recursos que nós vamos utilizar para que essa criança se sinta pertencente desse ambiente, dessa unidade escolar. Nós vamos pensar em trabalho coletivo, desse trabalho em grupo, e vamos pensar principalmente na leitura dessa potencialidade dessa criança dentro da unidade escolar. Eu gosto muito de citar, para a gente ter um embasamento teórico, o Romeu Sasaki. Ele vai trazer sobre, não é essa criança que ela vai se adaptar à escola. É essa escola que vai acolher as necessidades e acolher essa criança. O que ele quer dizer com isso? Essa criança, ela está matriculada, mas nós vamos precisar criar o acesso para essa criança. Então, essa criança, ela não vai, diante daquele conteúdo, se adequar. É a escola que vai precisar acolher essa diferença. Perfeito. Pertencimento, né, Ana? Pertencimento. Como é importante. É e eu mesmo. acho. E quando a gente traz para a estrutura escolar, você que visita escolas, você vive, né, o seu dia a dia, conversando com professores, visitando escolas, detalhes ali tão importantes dentro da estrutura escolar, né, para que as escolas se preparem de verdade para a inclusão ser algo pertencente na vida dos alunos. O que a gente pode, o que você podia trazer para a gente da estrutura? Quando a gente vai pensar em estrutura, a gente pensa muito no concreto, né? A gente vai pensar naquele planejamento, a gente vai pensar nesse grupo, nesse trabalho coletivo, nós vamos pensar na questão do que vai ser oferecido a essa criança. Então, vem a questão de uma análise, de uma elaboração e de uma organização. Só que vai muito além disso, né? Para essa criança aprender, para essa criança participar e para essa criança pertencer, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar ter um olhar sensível, Ju.
né, que eu gosto muito de trazer, porque esse olhar sensível, esse trabalho coletivo e práticas que realmente inclui, são elas que vão acolher essa criança. Então, quando a gente vai falar de um olhar sensível, a gente está abordando de como que essa criança aprende. Desse olhar de entender como é que essa criança vai aprender, como é que ela está se desenvolvendo. É esse olhar sensível, porque quando a gente pensa em estrutura, a gente vai pensar em todas as elaborações daquele chão de escola, daquele professor, mas a gente esquece de algo tão importante, que é esse olhar. Então, como é que essa criança aprende? É só isso? Não. Ela também tem o tempo dela. Então, qual é esse tempo que eu vou estipular para essa criança? Ele vai precisar de mais tempo? O que eu vou precisar oferecer para essa criança? E o mais importante, né, é validar cada conquista, cada pequena conquista, trazer que essa potencialidade dessa criança que ele está conquistando, que ele está conseguindo. Junto com isso, com essa estrutura, a gente pensa também numa questão de trabalho coletivo, né? E esse trabalho coletivo, nós vamos falar de quem? De professores, de coordenadores, de gestores, de um AEE, que é um atendimento educacional especializado dentro das unidades. Nós vamos ter que falar desses grupos, porque são eles que vão construir coletivamente um diálogo sobre aquela criança, sobre como que aquela criança ela vai se desenvolver, né? Que aí a gente volta lá na primeira pergunta, né? Como é que ela vai fazer parte? Ela vai fazer parte no momento que este coletivo também estiver alinhado. Sozinho? Não, nós precisamos dessa família também. Então, nós temos todo esse coletivo e mais a família. Quando a gente vai falar desse coletivo, vamos pensar um pouquinho na prática. A gente vai pensar nesse professor chegando com dúvida, esse coordenador, ele tendo essa escuta e tendo esse apoio, esse atendimento educacional especializado, que seria o AE, com a unidade, pensando junto no quê? Pensando na elaboração, qual que é a ferramenta que vai poder fazer com que ela acesse determinada vivência, determinada exploração, determinada prova, como é que é feito essa avaliação e essa família também, como que essa família ela vai estar junto nesse processo, qual que é a participação dessa família nesse processo. Então, quando a gente vai falar dessa estruturação, a gente traz essa questão de realmente dessa criança fazer parte e a gente vai pensar nessa estruturação no quê? Numa organização de planejamento de origem, né? Quando eu trago a questão do planejamento de origem, é pensar que nós vamos trazer um conteúdo para essa criança, mas nascente. O que seria esse nascente? Nós vamos partir de algo que desperta esse interesse dessa criança e vai servir para todo o grupo. Né? Por exemplo, vamos fazer a fundiboia, por exemplo. Nossa, eles adoram. Eu adoro trazer esse exemplo. Eles gostam muito. Porque partiu de um concreto, partiu de um modelo, né? Trouxe uma estrutura, um modelo para aquela criança observar a figura, observar o concreto, ter a vivência, a exploração e depois partir para outra parte que seria ali um desenho, uma pintura. Talvez o desenho e a pintura ela não consiga naquele momento, mas todo o processo, né, de participação ela teve. E depois, quem sabe, na próxima vez que ela fizer a atividade, ela já vai alcançar, né? Consiga alcançar, porque ali ela tem os pares, né? Aqueles pares que vão ajudando ela a conquistar e se sentir participante, né? Aí a gente volta novamente. Ela está aprendendo, ela está participando e ela está tendo pertencimento com aquele grupo. Excelente. Então a gente tem, né, Ana, o olhar sensível dos profissionais, todos envolvidos da escola, que tem que ser pensado cuidadosamente. Nós temos a família, que vem e constrói junto. E quando a gente traz família, os profissionais, aquela escola especial que você escolhe para o seu filho, em conjunto, família e escola, na inclusão, na educação inclusiva, né? Que gancho a gente faz? Qual que é realmente em conjunto? Como se trabalhar? Ju, quando nós pensamos em incluir uma criança, nós estamos também incluindo uma família. Eu gosto muito de trazer isso. Por quê? Porque a família, ela precisa ter aquela participação
dentro daquele desenvolvimento. Esse pertencimento não vem só para a criança, vem também para essa família. Por exemplo, se é uma criança com TEA, com transtorno de espectro autista, e ela apresenta restrições nas questões da comunicação, por exemplo, e nós vamos oferecer uma comunicação alternativa. Essa comunicação aumentativa, alternativa, que são apoio de imagens, elas podem ser reais ou pode ser imagens que representem. Por exemplo, nós vamos fazer uma rotina com essa criança. Então, nós vamos pôr esse apoio de imagens que vai ajudar ela a ter mais uma linguagem. Então, ela tem ali o gesto da professora, ela tem ali toda a comunicação, mas ela precisa de algo a mais para que ela realize. Então, ela vai trazer essa comunicação aumentativa alternativa, por exemplo. Então, vamos supor que ela coloque ali, né, num espaço da sala, e ela indique, olha, você chegou, você vai pegar a sua agenda, você vai levar até a mesa e nós vamos fazer uma roda de conversa. Sim. E isso, criar uma rotina. Essa criança, ela já sabe. Então, aquilo diminui essa questão daquilo do que eu vou fazer. Não, como rotina, que eu vou chegar. A rotina, ela é tão importante, né? A gente costuma começar as aulas com a rotina mesmo. E ela traz segurança, ela traz acolhimento. Para todos. A gente fala de crianças, adolescentes, né? Nós, adultos, o quanto a gente gosta, né? Da nossa rotina. É isso mesmo. E essa mesma atividade, ela pode ser também explorada pela família, como uma ampliação. Então, olha, nós estamos trabalhando, né, essa elaboração dessa atividade. Você também pode realizar em casa. Então, traz para essa família, para ela também estar participante, né? E, melhor, vai ter muito mais significado para essa criança. A família e a escola falando a mesma língua. E essa criança, ela tem essa percepção, ela percebe. E isso vai ajudando nesse desenvolvimento e trazendo significados também, né? Muito, muito forte. Família e escola têm que caminhar juntos, né? Para um bem maior de todos. É isso mesmo, muito bom. Aninha, e quando que a gente traz para o bilinguismo? Né? Para um ambiente bilíngue, existe algum desafio quando estamos falando de educação inclusiva? Estamos ensinando uma segunda língua, sim, né? Sim. Você conseguiria, assim, trazer para a gente pontos desafiadores, benefícios sem dúvidas? Sabemos que tem alguns, muitos. Existe um senso comum que diria que não, né? Mas a própria neurociência, a neuroplasticidade, de como essa criança aprende, de como ela se desenvolve, comprova que sim, e por que não? Essa criança, vamos tentar trazer um exemplo novamente da questão do TEA. Essa criança, ela já tem questões de interações, de um comportamento restrito, repetitivo. Não é uma receita, mas para alguns TEAs isso acontece, na questão da comunicação, nas questões da interação social. E aí vem a pergunta, poxa, essa criança já tem tantas restrições, tantos desafios, né, na sala regular, e vai aprender outra língua? Quando ela vem aprender esta outra língua, ela já tem tantos entraves na sala regular, nas questões de acompanhamentos, de conteúdos, que quando ela vem para a questão do bilíngue, ela está vindo ali focada em ampliar mais uma comunicação. O que quer dizer isso? É mais uma linguagem, é mais uma oferta. E o bilinguismo, ele tem muito disso, né? Ele traz música, ele traz apoios visuais, ele traz vivências, ele traz aquela exploração de espaço, e muitas vezes isso vai fazendo muito significado para aquela criança dentro daquela área de interesse, dentro da sua especificidade. Lógico, nós vamos precisar ter um olhar atento do que é a barreira de acesso. O que quer dizer isso? Quando a gente fala de barreira, a barreira nunca está na criança, a barreira está naquele meio que ela está vivenciando. Por que é que ela não está acessando? Ela não está acessando aquele currículo ofertado porque existe uma dificuldade na comunicação, ela não está acessando porque existe uma barreira arquitetônica ou até mesmo uma barreira atitudinal. Que seria essa barreira atitudinal? Seria dos adultos, daquele espaço. Ele não consegue, ele não pode,
eu já tentei várias vezes e ele não está conseguindo. Isso é uma barreira altitudinal que nós precisamos ter esse olhar e está trazendo não o que ele não sabe fazer, e sim o que é possível ele fazer, qual que é a sua preferência, qual que é a sua potencialidade, o que está despertando aquele interesse. O afunda e boia, por exemplo, que eu gosto de trazer porque é brilhante aquilo, despertou um interesse naquela criança que às vezes não estava tendo interesse numa folha e estava já ali trazendo a palavra em português e a palavra em inglês e servia só para essa criança, não serviu para todos, para todo o grupo. Então eu trago muito que essa questão ela conversa muito com o desenho universal da aprendizagem, né, Ju? Porque ele traz a questão dessa representação, que é todo aquele meio, ele traz a ação e expressão, que é toda a ação que aquela criança está tendo naquela prática, e traz o principal, que é o engajamento. Engajamento, né? Sim. E a criatividade, né? Criatividade. Quando se aprende uma segunda língua, a gente tem momentos de muita criatividade, que a gente deixa as crianças realmente explorarem. Né? Atividades de ciências, de artes, contação de histórias. Eles amam. Amam, e traz uma magia incrível, né? O momento da roda, um momento que contam do final de semana, contam o que fizeram de diferente. Então, realmente, é muito sensível e muito significativo, né, Ana? Sim, sim. E essa participação, né? Eu sempre trago que a criança, ela precisa se sentir pertencente. E tudo aquilo que a gente não consegue realizar, a gente vai recuar. E para a criança com TEA, a criança que apresenta alguma neurodivergência ou alguma deficiência, ela também apresenta essas questões. Questões quais? Essas de eu nem vou tentar, porque eu também não consigo. E aí vem esse olhar desse professor. Eu digo, Ju, que nós temos uma escolha. O bilinguismo, ele pode ser uma barreira ou ele pode ser uma ponte. Nossa, sim. Isso quer dizer o quê? Que basta esse professor ter este olhar diante da sua prática e potencializar aquilo que aquele aluno já sabe, aquilo que aquele estudante já sabe. Isso é muito importante. Que sejamos pontes, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E a educação é isso. Com certeza. Somos pontes. Somos pontes. Que bom, que bom. Ana, sei do seu projeto Vozes da Diversidade, né? Ganhou o primeiro lugar no prêmio Paulo Freire. Sim. Queria que você contasse um pouquinho pra gente desse projeto que faz tanta diferença, né? Tanto para as escolas que você visita, como para as pessoas que leem, né, os seus artigos. Como que você acredita que essa atitude de dar voz aos alunos, ele transforma esse ambiente escolar com a inclusão? Ele é muito especial, né? Falar dele, Sim, assim, emociona, imagino. porque ele é muito especial, ele realmente deu voz. Ele muda toda uma cultura, né? Uma cultura escolar, ele muda todo um olhar, principalmente, né? O olhar, ele sai sobre aquela criança, sobre aquele bebê, sobre aquele estudante, sempre sobre, né? Aquele laudo médico que vem, ou sobre aquilo que ele não sabe fazer, e ele passa a ser né? Com ele, para com ele. O que quer dizer isso? É uma observação do que é uma potencialidade. E esse projeto, ele traz muito disso. Ele se chama Vozes da Diversidade, a voz, a vez e a potencialidade de estudantes com deficiência. Essas crianças, elas puderam ter voz. Elas puderam ser participantes, serem autores, eles foram protagonistas das suas criações. E quando eu trago esse protagonismo, eu estou trazendo de crianças que eram atendidas num colaborativo, num atendimento educacional especializado colaborativo, junto com professores de sala regular, e existia um olhar do que era potencialidade, porque dentro do ambiente parecia sempre que eles não sabiam nada. Então, o que acontecia? Primeiro era realizado o planejamento para depois adequar, como se fosse um puxadinho. Entendi. E não é sobre isso, né? A educação inclusiva, ela não diz sobre isso. Ela diz de entender qual que o que é a necessidade, que a gente fala muito da equidade, o que vai ser aquela necessidade, aquela especificidade daquele estudante para que ele alcance o mesmo conteúdo. E quando nós trouxemos a potencialidade desse estudante, nós trouxemos junto o pertencimento dele àquele local, e trouxemos também, que me emociona muito, o olhar de todos para com aquele estudante. Porque
ele sabe fazer. Ele fez, nossa, ficou muito bom. E ele apresentando, ele mostrando para toda a escola, eu digo ele, mas foram vários, né? Foram 25 estudantes ali que tiveram esse olhar dessa potencialidade dentro do projeto. E principalmente a participação da família. É aquela mãe que se emociona no momento onde tem, porque eles assinaram as narrativas deles, nós tivemos uma noite de autógrafo. E essa noite de autógrafo, várias famílias convidaram o avô, a avó, a tia, o pai. Sim, é muito orgulho, é uma alegria enorme. E nós temos, né, registros dessas famílias contando que elas nunca tiveram a oportunidade de ir em uma reunião e receber o que era dos filhos delas. Ou ir em uma apresentação e o filho nunca está apresentando. Não poder convidar uma avó, não convidar uma tia. Então, o projeto, ele diz muito mais do que só dar a voz àquele estudante, deu a voz a uma cultura inclusiva, e isso é incrível. Nossa, incrível, incrível. É incrível. A gente imagina, né, e sente a emoção, Sim, você sim. explicando e falando aqui pra gente. Então, um projeto Eu imagino especial. as famílias, né, e a própria criança, o próprio estudante, né, o orgulho que ele sente dele mesmo e alcançando, superando os desafios, Sim, alcançando sim. os objetivos. Vem muito com engajamento, né, Ju? Ele vai ali se colocar a se participar também, porque ele é pertencente àquele grupo, né? Vem novamente, ele participou, ele aprendeu e ele tem o pertencimento. Isso é muito importante muito rico para o ser humano, né? E o olhar sensível dos professores, né? Que a gente falou lá no comecinho, né? Isso. O olhar sensível do profissional, dos professores, com a criança no dia a dia e a família em conjunto. Sim, sim. Né? Fazendo todo o trabalho e no dia da formatura. Ai, foi muito lindo, muito especial. É um projeto que fez toda a diferença, parabéns, nessa Ana. unidade escolar, para essas famílias, para toda a equipe escolar, né? Essa equipe escolar, ela iniciou um outro olhar. É uma escola hoje que existe uma cultura inclusiva. Isso Excelente. é o principal. Ai, maravilhoso. Ai, já estamos chegando no finalzinho do primeiro bloco. Verdade. Não dá nem para acreditar como passar rápido. Aninha, para a gente fechar o primeiro bloco, um conselho, né? Imagino alguns conselhos para educadores e famílias que neste momento estão passando pelo desafio da inclusão. Não caminhe sozinho, né? Eu penso, não caminhe sozinho. O diálogo, a parceria, ele constrói. Ele ajuda a fazer a diferença. Tem uma frase do Paulo Freire, que ele é desde a época da faculdade, mas toda vez que eu falo desse não caminhar só, ela me traz lembranças que diz: ninguém caminha sem caminhar. Ninguém caminha sem caminhar. O caminho é necessário fazer caminhando, refazendo, retocando o sonho que se propôs a caminhar. Quando fala isso, esse ninguém caminha sem caminhar, já está dizendo que ninguém quer dizer todos. Uhum. Então, nós precisamos de uns aos outros para que a gente possa fortalecer. E muitas vezes a gente vai ter que refazer, a gente vai ter que retocar, para que a gente continue aquele sonho que nós nos propusemos a caminhar, a realizar, a fazer. Então, hoje o conselho seria: não caminhe sozinho família, não caminhe sozinho escola, não caminhe sozinho professor, não caminhe sozinho coordenação, porque nós precisamos estar juntos, alinhados, para o melhor... Unidos, né? Unidos de verdade. Para o melhor desenvolvimento das nossas crianças, alunos, famílias. Isso mesmo, são ganhos. São ganhos para todos, porque essa participação, cada vez, ela se torna mais efetiva, né? De família, esse professor mais engajado, porque é muito bom quando o professor naquele chão, né? Porque nós sabemos que existem momentos que, o que é que eu vou fazer? Mas você não está só. Não. Nós estamos juntos. Então, não é o que você vai fazer, é o que nós vamos fazer. E isso fica mais leve e a gente consegue ali encontrar os caminhos mais assertivos para que essa criança ela participe plenamente e, principalmente, né, ela aprenda ali com os outros. Ai, maravilhoso, é isso mesmo. Nenhum de nós estamos sozinhos nessa caminhada. Não. Muito bom, Ana.
que não haja limite, né, para esse aprender, né? É o que eu sinto, que a gente não pense que existe limitações e entraves para o aprender, né? Isso mesmo. Ai, maravilhoso. Na Red Balloon, cada criança é vista, acolhida e incentivada a ser quem é no seu próprio tempo. A gente acredita que o aprender não tem limites, quando o ambiente oferece respeito, empatia e equidade. Muito mais do que ensinar inglês, a gente participa da formação integral de cada aluno. As matrículas estão abertas. Acesse o site da Red Balloon ou procure a unidade mais próxima e venha conhecer de perto. Aninha, já vamos fechar esse episódio tão incrível e eu vou te propor uma dinâmica. Bora lá. É uma dinâmica rápida. Eu vou trazer algumas frases e você vai completar com a primeira vivência, com o primeiro sentimento que vem na sua mente, tá bom? No seu coração. Ana, para mim, um ambiente escolar verdadeiramente inclusivo é aquele que... Ju, é aquele que observa e que tem um olhar para as potencialidades dessa criança e que não fixa no que ela não faz, e sim no que é possível dela fazer. Perfeito, Aninha. Um professor que faz a diferença na vida de uma criança atípica é aquele que... É aquele que se propõe e as suas crenças ele coloca em prática. Que ele tem aquele olhar para a criança de que ela executa. Que ele possa analisar, elaborar e junto com essa escola organizar maneiras de que essa criança alcance aquilo que ele se propôs. É um olhar sensível. É o olhar sensível. De pertencimento e a conexão, né? Isso mesmo. Que esse professor faz com as crianças. Isso mesmo. Tão importante. Respeitar o tempo e o ritmo de um aluno na prática significa... Significa entender que aprender não é uma corrida, ela é um processo. E o resultado, ele é só um ponto. O processo, ele é uma conquista, dia a dia. Dia a dia. Uma escola que abraça a diversidade de verdade transforma não só o aluno atípico, mas... Ele transforma toda a escola. Ele transforma toda a escola. Ele observa esse bebê, essa criança, esse estudante integralmente. Ele oferece essa equidade para que ela possa alcançar aquilo que ainda ela não alcança. E essa escola, ela consegue entender que o aprender... não existe limites para esse aprender, que oferecendo as possibilidades a essa criança, esse bebê, esse estudante, ele pode se desenvolver. Excelente. Ai, Aninha, que maravilha. Ótimo. Muito obrigada. Eu acho que a gente finaliza esse episódio com um aprendizado que aquece muito o nosso coração, né? O aprender, ele não tem limites. A educação inclusiva, eu acho que muda toda uma sociedade. É isso mesmo, Jô. Eu penso em um dia, e é um sonho meu, que nós não tenhamos que falar da inclusão e que nós possamos falar da educação. Entendendo que o incluir o diferente é repensar nas diferenças humanas que existem. Eu acredito que vai ficar muito mais simples, entendendo que cada um pode se desenvolver de uma maneira, trazendo as possibilidades adequadas. Lindo. E que sejamos ponte sempre. Ai, nós, verdade. educadores, mães, famílias. Isso mesmo, Ju. Ai, obrigada, Ana. Eu que agradeço. Ai, terminou emocionada. Obrigada. Eu que agradeço pela parceria obrigada, de sempre, linda. Pela confiança. E Red Balloon é fantástica. E a gente agradece muito pelo trabalho maravilhoso que você faz, visitando as nossas escolas, com esse olhar tão sensível, conversando com os nossos profissionais, coordenadoras, professores, observando as aulas também. É um presente. Ter você nas escolas, sem dúvida, é um presente para toda a comunidade Red Balloon. Conte comigo, atendimento educacional especializado, mas é muito além disso, é uma parceria com escola, família, e esse atendimento que é tão especial e colabora.
Obrigada, Aninha. Obrigada. Se você acompanhou até aqui e se emocionou com essa conversa, compartilhe esse podcast com outras famílias e educadores. E que essa seja só a primeira de muitas conversas sobre uma educação sem limites. Até a próxima!